Bom, olha só. Vamos falar do comecinho da história de Davi, então. Uhum. Né? Davi, ele era um caçula de um cara chamado Jessé. Né? Jessé, aliás, muito interessante, né? Quando eu via Jessé, eu achava que era uma mulher. Uhum. Né? Aí daí eu comecei a ler e falei, putz, Jessé era o pai de Davi, né? E, então Jessé era o pai de Davi. E aqui tem uma contradição bíblica, né? Que não sei exatamente se existiam 7 Ou 8. ou 8 irmãos, né? Então, vou supor que tinham 8 aqui, né? Mas Davi era o mais caçula dentre 8 irmãos. E Jessé pertencia à tribo de Judá. Então, aqui Davi ele foi criado e treinado para exercer a profissão de pastor de ovelhas. Então, ele não era um cara de guerra, ele não era um grande estrategista em tese ainda, mas ele era um pastor de ovelhas. Tá? E ele se destacava porque ele tinha muitos talentos. Quando a gente fala que ele não foi treinado para ser um guerreiro, cara, no final das contas ele passou por alguns grandes momentos. Ele lutou contra urso, acho que era leão Leão. também. Então ele acabou sendo de alguma forma moldado. Mas ele era um pastor de ovelhas. Só que ele era um cara muito talentoso. E veja, né, todos nós acabamos que temos alguns talentos. E ele tinha, como um dos talentos, a habilidade de tocar harpa. Né? Ele tocava ali instrumentos, instrumentos musicais, e ele fazia cânticos. Então ele era um cara cheio de talentos ali, só que ele foi criado para ser um pastor de ovelhas. E ao descrever Davi, um dos servos de Saul usou os seguintes termos: filho de Jessé, de Belém, sabe tocar harpa. Falou que ele é um rapaz corajoso, apto para ir à guerra. Davi tem bom senso, de boa aparência, ou seja, era um cara bonito, o Senhor está com ele. Tá? Então isso daqui era um pouco sobre Davi. Como que era Davi, Rodrigo, assim, em termos de talvez de personalidade, aparência, quem ele era, qual que é a importância para o futuro dele, bíblico ou de alguém, né, essa definição da personalidade dele, da criação ali? Bom, vamos pegar pelo nome. Você sabe que no Oriente Médio os nomes não são escolhidos pelo som, mas pelo significado. E o significado tem algo a ver com o nome da pessoa. Davi, embora nem todos os hebraístas estejam seguros absolutamente ou 100% disso, mas uma boa parte dos especialistas em hebraico bíblico acreditam que Davi significa amado, vem da palavra dodi. Dodi é amado. Então Davi viria da mesma raiz, aquele que foi amado, desejado, querido. Eu tenho uma dúvida desse negócio do nome, porque, tipo assim, vou numa visão mais leiga. É tipo assim, minha filha nasceu, eu dou um nome pra ela, eu já determino qual que vai ser, nessa visão bíblica, a personalidade dela através do nome, ou ela é meio que renomeada depois da vivência dela, sabe? Tipo assim, Uhum. o Davi não nasceu com o nome Davi, mas ele construiu tudo que ele construiu e depois ele virou Davi porque a vida dele foi isso. As duas coisas que você falou, ou três, elas todas são confluentes, elas não são excludentes. Então vou dar exemplos assim para responder. Em primeiro lugar, era um desejo dos pais ou uma circunstância do nascimento. Por exemplo, quando a esposa de Jacó morreu, ele ficou tão dolorido que ele falou: meu menino vai se chamar Benoni, que quer dizer filho da minha angústia. Benoni, filho da minha maldição, da minha angústia, da minha dor. Aí alguém, não vai colocar o nome do menino de filho da minha angústia, vai colocar de Benjamim. Benjamim é filho da minha direita, que é Benjamin, que fala em português. Então você vê que ali era a circunstância de dor dele. Então a circunstância pode determinar. Jacó, quando nasceu, ele nasceu grudado no calcanhar do irmão gêmeo dele. Então Yaakov significa aquele que gruda no calcanhar, que vai no encalço do outro. Só que quando Jacó, durante a sua vida, começou a enganar demais, o nome dele sofreu uma semântica. Yaakov, embora etimologicamente não signifique enganador, passou a significar enganador. Entendi. É igual Judas hoje passou a significar traidor, mesmo que etimologicamente Judas significa Yehudá, louvor. E acontece também, às vezes na Bíblia, que a pessoa, quando ela tem uma mudança radical de vida, ele muda de nome. Por exemplo, Abrão virou Abraão. Abrão é pai de um povo. Abraão, pai de muita gente. Você tem Daniel e os seus companheiros quando foram para Babilônia. Aliás, Daniel é outra história legal para bater papo no futuro. Daniel, quando foi para Babilônia, chegou lá, Nabucodonosor mudou o nome dele e dos seus companheiros para nomes babilônicos. Saulo de Tarso virou Paulo de Tarso. Então acontecem todas essas coisas. No caso de Davi especificamente, eu acredito que era o nome original dele, que é um nome que uma mãe podia dar no seu filho, e ele se tornou de fato depois um rei amado. Agora tem uma questãozinha aqui de família. O que eu vou falar aqui dividem os comentaristas, então eu vou colocar as duas opiniões, tá bom? Vou colocar o problema e as duas opiniões. O problema é o seguinte: a primeira vez que Davi aparece na Bíblia, em 1 Samuel 16,
é quando ele é ungido como rei de Israel. Porque o Saul, como o Tiago já colocou aqui, Saul já estava em ladeira abaixo, a popularidade dele estava horrível, ele já tinha rompido com Deus, e Deus falou com o profeta Samuel assim, olha, vá à casa de Jessé, e você vai escolher um dos filhos de Jessé lá, que eu vou indicar, e você vai ungí-lo para ser o novo rei de Israel. O Samuel até ficou louco, falou assim, mas se eu fizer isso, o rei souber, ele vai me matar. Vai e fala que você está indo fazer sacrifício, e eu vou te mostrar quem que é o menino. E quando chega na casa de Jessé, ele passa os 7 filhos, ou 8, porque, como foi colocado, nós temos essa pequena contradição aí. E cadê os seus outros filhos? Ah, já trouxe todos. Mas tem alguma coisa estranha, dizia o profeta. Porque Deus falou comigo que Deus falou comigo que era um dos seus filhos que seria rei. Mas você falou que não tem mais nenhum? E nenhum desses o senhor me indicou? Tem alguma coisa errada. Não, na verdade não é que não tem mais nenhum. Tem um último, o caçula. Olha que desprezo. Tiago, eu quero pegar aqui o melhor vendedor que você tem aqui, no PrimoCast aqui, que eu quero levar para... Ah, tá bom. Mas quem que você quer? Eu quero sentir. Traz para mim todo mundo que você tem. Mas são todos esses, tá todo mundo aqui. Não, mas tem alguma coisa estranha, porque eu recebi a recomendação, mas tem um que tá faltando. Tem um rapazinho aqui, que ele trabalha, até botei no escritório lá, você vê o desprezo. Aí o problema é, por que esse desprezo sobre Davi do próprio pai? Agora vem as duas posições teológicas. Alguns com base no Salmo de Davi, que ele diz assim, em pecado me gerou minha mãe, supõem que havia alguma suspeita de adultério sobre a mãe de Davi. Que o nascimento dele foi algo complicado ali, que o próprio Jessé segurava ou não segurava. Aí alguém pode perguntar, mas se é assim, por que ele chamava o amado? Quem dava o nome dos filhos, com raras exceções, era a mulher. Então, existe essa possibilidade teológica de alguns comentaristas. Outros comentaristas pensam que não, que quando Davi escreve em pecado me gerou minha mãe, ele está falando apenas do pecado que nós herdamos de Adão e Eva, que Paulo lá na frente vai trabalhar, que todos nós nascemos em pecado, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas o primeiro grupo fala assim, não, Davi escrevia de coisas da sua vida que o Espírito Santo orientava depois no Novo Testamento a dar um sentido espiritual daquilo. Por exemplo, quando Davi falou, fortes touros de Bazã me cercam, Deus meu, por que me desamparaste? Davi estava falando das suas dores e perseguições. Mas no Novo Testamento, os autores bíblicos pegaram aquilo e aplicaram para a experiência de Jesus. Então, Paulo pode ter pego algo da experiência de Davi e traduzido numa linguagem soteriológica. Mas existe essa possibilidade que já tinha uma nódoa no nascimento dele. E aí, só para pegar então essa passagem que o Rodrigo falou, bem esse finalzinho aqui, ó. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Aí Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. E aí você vê, pegando um pouco do gancho do Rodrigo, olha a diferença da história de José. Porque José, que era novinho, perto do tanto de irmão que ele tinha, era o queridinho do pai. Você pega Davi, por essa nossa interpretação, ele era o oposto disso. Em tese, o caçula geralmente é visto como é o que mais cuidado, mais paparicado, etc. Então, realmente, você tinha algo improvável aqui. Tem algum motivo de enfatizar que ele era ruivo? Acredito que tem. Tem, por incrível que pareça. Poxa, então, essa é nova. Porque, de todas as histórias que eu vi, eu nunca vi alguém, descrever as cores do cabelo de alguém, entendeu? Tipo assim, ele tinha cabelos castanhos, eles eram loiros. Não, o único que até agora que eu vi que, ele era ruivo, é muito específico. Tem Esaú, o irmão de Jacó, que era peludo e avermelhado. Então o nome é Shaul, significa peludo, Sheir. Mas com relação a Davi, se você for para 1 Samuel capítulo 17, versículo 42, quando fala da batalha de Davi contra Golias, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas só para dar adiantamento aqui, diz que o filisteu, Golias, quando olhou Davi, assim fala a Bíblia, o filisteu olhou e vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. Naquela época, a pessoa ter uma coloração ruiva do cabelo não era uma coisa muito comum. É como se fosse alguém sardento, com sarda demais, sabe? Muito ruivo. Então, pelo que dá a entender por algumas passagens da Bíblia, era uma pessoa que era discriminada. Mesmo reconhecendo que era belo, mas era discriminado. Era muito diferente. Era muito diferente. Então, assim, é bonitinho, mas é frágil. Dá uma impressão até, assim,
sem masculinidade, frágil, o ruivinho, o ruivo, sabe? Então, a impressão é que o fato de falar que ele tinha um cabelo ruivo é para acentuar que ele era um menino que realmente ninguém apostava nele. Aquelas surpresas que vocês que trabalham com o mundo corporativo sabem. Às vezes vem aquele menino magrinho, assim, Não dá nada, né? Assim, esse não quer nem ver o currículo, e é o que vai estourar depois, né? Exato, né? E o interessante aqui, e acho que é um aprendizado para a nossa vida, né? É que se a gente fosse falar de dinheiro, por exemplo, você vê as pessoas falando assim, você tá rico? Não, tô orando, não chegou a minha hora, né? Pô, você não vai trabalhar não? Você fala, não, cara, tô em casa que eu tô orando muito aqui, né? Então a gente acha que Deus vai fazer tudo. E não é que ele não pode. É que ele vai fazer a parte dele e vai delegar a nós a nossa parte. Então quando, imagina só, né? Vem Samuel, que era um cara, eu não sei qual que era a popularidade de Samuel, mas imagino que era Não, era um líder, respeitado. um grande líder, né, respeitado. Ele chega e fala, olha só, na frente de toda a família, chega pro mais novinho, que era o mais acreditado, e fala, você é rei. Cara, imagina a sua situação. O magrelinho, loirinho ali. Porque você fala, eu sou diferente, sofro aqui o preconceito que a gente vê depois. Como se fosse um albino. Lembrei, agora o pessoal vai Albino. entender. O Entendi. ruivo é como se fosse alguém albino hoje. O albino, o pessoal Perfeito. olha, pensa até uma pessoa fraca. Sim. Perfeito. O preconceito que um albino sofre hoje é o preconceito que tinha na época do Davi. Perfeito. Então chega e fala assim, você vai ser o rei. Como que você lida com isso? Cara, você tem várias formas de lidar com isso. Uma delas é, bom, se Deus falou, então é você, ponto. Você não precisa fazer mais nada. Mas aqui não é a realidade. Você tem que fazer o seu papel, você tem que fazer também a sua função. E muitas vezes na vida, a gente acha que as coisas vão acontecer sozinhas, mas Davi, ele teve todo o processo dele, onde ele, cara, se preparou, passou por toda a história que a gente vai ver, então ele não se acomodou nisso, por mais que ele tivesse uma palavra de Deus. Sim. E agora, talvez não um pouco mais pro mundo da fé, hoje quando uma pessoa recebe uma palavra, ou acha que recebeu uma palavra, ela acha que ela não precisa fazer mais nada. E ela precisa fazer o lado dela do processo. Né? E aí continua então a história. Tá? Então lembra que Saul era o rei, Davi, né, teve ali essa mensagem de Samuel, e aí Saul estava passando por alguns problemas. Tá? Saul estava atormentado. Muita coisa na cabeça, né? Liderar o mundo assim. Até assim, indo para frente e voltando depois. Falta de paz. O atormentado de Saul era uma falta de paz. O cara estava Falta de mal paz. resolvido consigo mesmo. Mas, mano, eu acho que nessa época, além de você ter uma boa refeição, que era melhor do que as outras pessoas, não tem nenhuma vantagem em ser rei, cara. Era sempre alguém tentando te matar, tomar sua casa, tomar sua... Entendeu? Era sempre um negócio horrível, cara. Acho que a galera, não sei, mano. É que não tinha nada pra fazer também, né? Eu penso um pouquinho diferente. Eu penso que assim, é como hoje também, não existe... aliás, a gente até almoçou hoje com o João Branco, eu mandou um abração pra vocês. Ele é esteve incrível, aqui. vamos ele. Muito incrível. E a gente tava conversando uma coisa com o João hoje que eu acho que vai ao encontro disso aí. O João falou o seguinte, cara, não existe muito essa questão romântica da profissão dos sonhos. Porque toda profissão, e o cara entende disso, né? Tanto tempo lá no McDonald's Sim. e marqueteiro. Toda profissão tem os seus ônus. Tem bônus e ônus. Hoje a Gisele Bündchen, nossa, que linda a vida dela. Não, imagina o sofrimento. Uhum. Ou tem aquele filme do Elvis que mostra uma cena que é real, né? No Natal lá, o Elvis na cobertura do hotel mais caro de Nova York, solitário lá assistindo televisão. Eu sou a pessoa mais conhecida do mundo e mais solitária do mundo. Então todas as áreas têm prós e contras, tem bônus e ônus, tem problemas e vantagens. Agora, o grande inferno de qualquer área, seja trabalhando varrendo rua, ou sendo CEO da maior empresa, da maior corporação, é você não estar bem resolvido consigo mesmo. Porque uma coisa eu já percebi, idade, posição social e poder potencializam neuroses. Com toda certeza. Potencializam neuroses, sabe? A diferença entre criança e adulto é que brinquedo de adulto machuca mais, e os brinquedos são mais caros. Então, você tem que estar bem resolvido consigo mesmo. Porque se você estiver bem resolvido consigo mesmo, você está começando na vida com as lutas e vai estar feliz. Você vai estar no topo da pirâmide e vai estar feliz. Se você for mal resolvido consigo mesmo, você vai reclamar no topo ou na base da pirâmide e vai ser tóxico para as pessoas que estão em Nossa, redor. mas é difícil Você vai buscar a ruína independente de que estágio você tá. Porque como que você exatamente. sabe, né, se você é resolvido ou não? Acho que dá pra saber um pouquinho. É difícil de você pode até sentir que você tá tendo um problema, mas como identificar o que é exatamente, entendeu? Sim, eu entendo o que você tá falando, mas numa visão, tipo, por exemplo, corporativa aqui, eu sei que eu me sinto resolvido pra 80% das coisas que eu faço.
Tem 20% Entendi. que foge do meu controle, que, tipo assim, me tira um pouco do parafuso e fala assim, meu Deus do céu, eu não sei o que fazer, tô fora do controle. Mas aí você vai pedir conselheiros. Eu vou na sala do Thiago tomar um café, falo com o Fernando Gradin, mas é realmente, tipo, cara, quando você é jovem e tem muita responsabilidade, você começa a cair no mar de, tipo, não sei o que eu fazer, caramba, cabeça. Cara, o problema de você ser mal resolvido é que você ser mal resolvido te gera uma consequência que geralmente é quase que um pedido de socorro ou uma forma de você se mutilar, se autodestruir Sim. de alguma forma, né? Então, quando a gente for para a história de Davi, a gente vai ver que ele vai cometer algumas cagadas. Uhum. Porque, de alguma forma, potencialmente, ele não deveria ser bem resolvido nisso. Assim, quem Uhum. faz esse tipo de besteira tem algum problema, Sim, tem alguma disfunção. Só que o que acontece? Eu tô fazendo um treinamento de casais, né, junto com a Maíra. Uma das coisas que a gente aprendeu é o seguinte, se você tem um problema que não foi resolvido, isso aqui vai passar pro seu filho. Uhum. Então, qual foi o plano de Davi? Um deles? Mulher. Qual que foi o plano de Salomão? Mulher. Aí você pega Isaac, tem um problema muito parecido também com a família dele. Então você tem problemas que vão sendo repetidos de alguma forma, às vezes existem padrões. Por isso que você precisa ser bem resolvido, não é nem por você, pela sua família também. Uhum. Né? Sim. Mas só pra gente também não sair muito aqui do ponto, lembra só, Saul estava atormentado, tá? E aí, como Saul era um rei, o que eu percebo, o Rodrigo pode falar um pouco mais sobre isso, mas eu percebi que os reis bíblicos, eles são muito mais cobrados do que um servo, de alguma forma. Então, eu vi em Reis 1, Reis 2, reis que estavam fazendo boas coisas, mas parece que não era o suficiente. Porque eles eram reis, então eles eram cobrados quase que pelo povo. É quase como alguém que fala da palavra e pode influenciar alguém muito negativamente. Então você é muito mais cobrado, né? E reis, pelo fato de serem mais cobrados, essa, pelo menos a minha leitura, depois você me corrige se não for o caso, eles têm uma pressão diferente. E uma pressão diferente te faz entrar em parafuso mais fácil. É tipo ser o CEO não fundador de uma empresa. Porque querendo ou não, ele ainda tem um conselho, ou o fundador como chefe. Eu não sei, é uma questão de, assim, você talvez tenha o mesmo esforço que outra pessoa, mas o seu erro e o seu acerto, ele te premia ou te pune mais, Sim. entendeu? E premia e pune mais os que estão ali. Eu acho que a comparação de fazer é o seguinte: se chegar um supervisor de surpresa no aeroporto e encontrar o cara que limpa o banheiro cochilando em cima da vassoura com o banheiro sujo, ele vai dar um esporro no sujeito lá, vai xingá-lo, vai dar uma advertência e vai ficar por isso. Aí aquele mesmo supervisor, depois de ter dado a bronca lá no camarada do banheiro, sobe e vê o controlador de voo lá na torre cochilando em cima do computador. Esse é o meu maior medo. Demissão sumária, Esse é o meu maior medo. com risco de até processo. Mas peraí, os dois estavam cometendo o mesmo erro, cochilando no trabalho. Só que o erro do camarada do banheiro não vai matar ninguém, vai deixar um banheiro mais sujo. O erro do lá de cima pode causar uma tragédia para sair no jornal das 8. Então, o caso do rei é que a responsabilidade dele era tão grande que o erro dele traria implicações muito sérias para o reino. Se ele não soubesse, aliás, é o que vocês veem no mundo corporativo. Tem muita gente que tem uma visão assim muito romântica, especialmente essas visões igualitárias, socialistas que a gente está vendo por aí de socialismo de almanac. Não, tem que punir o rico, tem que trachar mais, não sei o que, essa questão toda que colocam. Só que eles não veem que se o camarada falir, eles estão torcendo sempre para a desgraça do patrão. Ele não vê que se o patrão se ferrar, vai ferrar um monte de gente. Não é um emprego dele, é um emprego de 100 pessoas, de 100 1000 pessoas e dos associados, porque ele vai falir a empresa dele e os outros fornecedores que tinham dinheiro na empresa dele não vão receber. Quer dizer, o cara, eu nem sou funcionário dele, mas como o meu patrão vendeu coisas para ele, insumos para ele, e ele não pagou porque faliu, o meu patrão vai fazer um corte na minha empresa, eu também estou sendo mandado embora. Aí eu fui mandado embora, eu vou atrasar o aluguel da minha casa. Eu atrasando o aluguel da minha casa, o sujeito que tem a minha casa e vive da renda ali também não vai receber. Então, é uma questão em cadeia. A gente tem que ver que, mais do que odiar os chamados privilegiados, eu tenho que ver que eles também têm responsabilidades e cobranças sobre eles também. Muito sério. Não estou também romantizando a riqueza, mas eu estou querendo deixar de demonizar a riqueza. É diferente. Não estou romantizando-a, mas estou deixando de demonizar. Então, nesse sentido, o rei era muito cobrado, porque é óbvio, se ele faz uma estratégia militar errada, Muita gente ele vai deixar um monte de mulher viúva, um monte de criança órfã. E sempre tem essa coisa que todo mundo sabe tudo, né? Tipo assim, todo mundo é tipo época de Copa do Mundo que todo mundo sabe o que fazer com a seleção brasileira, né? Da arquibancada, né? Exatamente. Da Todo mundo sabe o que arquibancada é fazer e faria melhor, né? Mas Cara, olha só,
pô, lá. Mas aí o rei ele tem mais pressão, só que ele Sim. também tem ferramentas que os outros não têm. Porque Pô, Saul, sim. frango ele assado. tava, cara, Tem na os minha tomates, tem uma, né, Você tá várias na minha comida frutas. agora? Não, pô, Nada. o rei, Ele tá pô. falando de Saul. Saul. Pô, o rei tem o banquete, né, cara? cara, tô passando por um processo de reeducação alimentar, já falei várias vezes. Não, eu não tô falando nada. Ele só Precisa come pedir uma frango. breja, pediu uma breja. É reeducação alimentar, só come frango com mestrado e doutorado. Mas aí, olha só, o Saul ele tava É. sem paz, É. tava lá com pressão, etc. Só que como que alguém que não tem poder resolve a sua falta de paz? Às vezes você não tem muito o que você possa fazer agora. Uhum. Saul tinha, ele falou, ó, é o seguinte, eu quero alguém que toque harpa. Manda alguém aqui que toque harpa, né? E aí, tem uma passagem que diz assim, ó, e sucedia que quando o espírito mal da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, o espírito mal se retirava dele. Ou seja, olha como o talento de Davi fez ele ir parar exatamente onde ele deveria parar. Ou seja, olha como Deus usa o seu talento para te colocar onde você deveria estar. Pois é. Se a gente for olhar até para a palavra dos talentos lá para frente, eu sinto até, Rodrigo, que é quase que uma função material nossa descobrir qual é o nosso talento e multiplicar nosso talento, independente se é muito ou pouco, né? Uhum. Então, por exemplo, claramente você tem um talento, né? Alguns, né? E é claro que tem a ver com explicação, educação, interpretação, discernimento, a sabedoria, você é um mestre da Bíblia, etc. Então você tem esse talento. Se você estiver fazendo outra coisa, como talvez, eventualmente, sei lá, cantar, você poderia muito bem. Mas não sei se você estaria aqui, se estaria chegando a tantas pessoas, porque Deus vai usar o seu talento. Deus usou o talento de Davi porque ele descobriu o talento dele, porque ele trabalhou o talento dele e foi para o lugar certo. Tá? E aí daqui muitas coisas começam a acontecer, né? O que você tira desse momento aqui, dessa passagem de Saul, talento, Davi foi para lá de repente? O que você tira desse momento aqui, Rodrigo? O talento que Deus nos dá é a maneira de nos lembrar que nós não somos uma ilha. Deus poderia curar todo mundo, mas ele prefere, em vez disso, colocar em alguns o talento da medicina, da cura. Ele manda intermediários. Vai lá, faz isso para o seu irmão, faz isso. Para que você não seja assim, autômato, você também se importe. Aí que vem a bênção e a maldição ao mesmo tempo. Se eu enterro o meu talento, se eu não uso o meu talento, os meus recursos para o serviço, aquilo é ruim psicologicamente para mim. Nem vou entrar no âmbito da religião, da moralidade, da caridade. Vou falar de fisiologia aqui e de psicologia. Se eu não utilizo os meus talentos para o serviço, os meus dons, aquilo que Deus me deu para o serviço, eu vou ficar mal resolvido comigo mesmo, eu vou ficar atrofiado. Vou fazer uma comparação chula, mas eu espero que o pessoal entenda. É como você comer e nunca ir ao banheiro. É como você beber água e nunca ir ao banheiro. Você vai enchendo. Até, olha bem, comer e beber é muito gostoso. Mas você precisa comer e precisa tirar aqui. Você precisa receber e tirar. Senão não funciona. Os talentos você precisa recebê-los e da mesma maneira digeri-los para que eles façam bem a você e tirá-los. Aí como é que eu tiro os talentos? No serviço. No serviço. Por isso que sucesso e serviço tem que estar sempre em pé de igualdade. É como se fosse um relógio marcando 3 horas, sabe? É algo que eu recebo de Deus e passo para o meu semelhante. Eu recebo e transmito, recebo e transmito. Aí dá certo. Davi recebeu e transmitiu. Muito bom, Saul recebeu e ficou para ele. Entendi. muito bom. E O Davi tava, tipo, tava estagiando ali. tava estagiando, cara. E do nada, Estagiando. nem sabia que ia virar CEO. Não, Nem sabia. um exemplo rápido, para não tomar muito tempo aqui. Você conhece Israel? Israel tem 2 lagos grandes. O Mar da Galileia e o Mar Morto. O Mar da Galileia recebe o Rio Jordão, que vem desde as colinas de Golã, desde o Hermon. Aí eles vêm, alimentam o Mar da Galileia. E o Mar da Galileia pega aquilo que ele recebe e solta na descida do Rio Jordão até o Mar Morto. Por onde o Rio Jordão vai passando, vai florescendo. Quando chega no Mar Morto, o Mar Morto recebe Nossa. e não solta água para lugar nenhum. É dark lá, o Mar Morto. Lá. Aí é dark. Tudo cinza. Tudo em volta. cinza, não tem peixes, não tem nada, tá morto. É mar morto. A vida é assim. Você recebe de Deus as águas do Jordão, seus talentos, os seus recursos, a sua capacidade. Você pode ser um Mar da Galileia, vivo, fonte de vida, ou você pode ser um mar morto. Depende do que você está fazendo com aquilo que você recebe. Muito bom. E aí essa passagem também ali de Davi indo servir Saul de alguma forma, mostra que
de algum jeito Deus te coloca para servir no lugar que você vai governar. É um Sim. pouco do que aconteceu ali quando você multiplica o seu talento para servir. E aí, passado um tempo, né, diz que Davi havia saído de casa para levar alimento aos seus irmãos, que tinham ido para a guerra, porque estava rolando um conflito ali. Né? Sempre tá rolando, né? Putz, cara, o Antigo Testamento é porradaria o tempo todo. Cara, Mas pensa, a cada 1 quilômetro que você anda de cavalo é uma terra nova desconhecida, e você vê um povo novo desconhecido e fala, vou pegar essa terra pra mim. não, cara, eu tava Normal. ouvindo, Basicamente isso. eu tava ouvindo a leitura da Bíblia, né, no carro, e aí o motorista tava me trazendo, né, e aí, imagina, eu tô ouvindo Davi, né, todo dia aqui, aí cheguei no escritório hoje, ele falou assim, seu Tiago, nesses livros que são os antigos lá, o pessoal não tinha poucas palavras, né? Aí, cara, porque só viu guerra, só isso, né? E, cara, aqui é mais ou menos isso. E aí, tá rolando a guerra, né? E aí Davi tinha saído de casa para levar alimento para os seus irmãos, que tinham ido pra guerra. E aí, quando ele foi até a linha de batalha, ele viu um cara gigantesco chamado Golias, que era do povo filisteu, que estava lutando contra eles, né? Então, Golias, que representava os filisteus, estava desafiando o povo de Israel a lutar. E o vencedor determinaria o resultado da batalha. Tá, então eu vou ler uma parte dessa passagem aqui. Desafio no X1. É tipo o melhor guerreiro de uma tribo, o melhor guerreiro de Mas, ó, outra. quando você lidera, né, você tem 2 povos, você é um líder de cada lado. Sim. Desde que assim, se você for ganhar ou perder, a pior coisa que tem é você ter muitas baixas, muitas pessoas vão morrer. Melhor evitar, né? Então, X1. Então, às vezes é melhor, Troia. cara. Lembra a Troia, história Eu de ia falar, Troia? Troia era assim, era um guerreiro de uma tribo, de guerreiro de outro, lutava, quem perdia. mais ou menos isso. Você pega o melhor de cada um e economiza vidas, digamos assim, Isso. né? Recursos, né? E aí, olha só. Aqui, 1 Samuel capítulo 17. Tá? Aí aqui é versículo 24. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Davi se ofereceu para lutar contra ele. Recebeu a melhor armadura para se proteger, mas recusou, pois não tinha estrutura física para usá-la de tão pesada que era. Todo mundo com medo de lutar contra Golias. Aí chegou Davi, olhou e falou, uai, eu, né? Me dá armadura. Foi botar armadura. Primeiro que foi difícil de convencer o povo, né? Que seria ele. Convenceu, foi botar armadura. Não cabia, não conseguia andar com aquilo. Ele era fraco, não estava acostumado. Eu com tô isso. tipo imaginando um hobbitzinho vestindo uma armadura de 20 quilos, tipo, não aguento. Tipo, Não não, aguenta. tira, não dá. Não tem como. Não, e Davi era novo. Sabe qual a idade de Davi aqui? Ah, Tem ideia? Uns Adolescente? 12 anos. Quando a Bíblia fala que 3 irmãos de Davi estavam na batalha. Os 3 mais velhos. Se você for para Números, capítulo 1, versículo 3, a maioridade para entrar no exército era 20 anos. No Brasil é 18 Nossa. anos para serviço militar. Lá era 20 anos. Números, capítulo 1, versículo 3, 20 anos. Então, se os 3 irmãos mais velhos de Davi estavam no exército, que eles tinham mais de 20 anos. Significa que os 4 outros irmãos de Davi não estavam no exército. Então, tinham menos de 20 anos. Se Davi era o caçula, vamos supor que a mãe de Davi teve um filho por ano. Uns 15, então. Então, uns 15, 14, 15 anos por baixo. caraca. Aí chega lá então um moleque de 15 anos, né? Moleque não que é feio, mas chega lá. Eu ia falar adolescente, mas a própria Bíblia, uma coisa interessante, ela não fala sobre adolescência, né? Não, É adolescente. só a gente que inventa esse Criança e negócio. adulta. É criança e adulto. É isso mesmo. Né? O homem, cara, pode ter filho lá, a mulher menstrua, virou adulto. É, isso. Pode dar vida. E é interessante, né? Porque adolescente, ele é quase que a criança quer ter o direito adulto e a responsabilidade da criança, né? O adolescente pode ficar cagada. Uma coisa que a Sim. gente inventou na sociedade. Aí beleza, então a Davi aqui era adulto, né? Digamos assim. E aí continuou. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso, ou seja, porque não tinha sido circuncisado, né? Não deu. Filisteu, para afrontar os exércitos de Deus vivo. Então, aqui você vê a fé de Davi, pensando, cara, como que um cara sem fé, um pagão, vai vir pro pau comigo e vai ganhar, né? Era um povo judeu contra um... Contra os filisteus, né? Então disse, aí passou um tempo, né? Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Ou seja, ele está falando que antes dessa idade ele já matava ali leão e urso. Assim feriu teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Armado apenas com a funda e 5 pedras do riacho, sem armaduras ou espadas, então quase que um estilingue, e pedras, sem armadura, sem nada, ele foi lá para enfrentar Golias. E Davi pôs a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa,
e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou. E lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Ou seja, olha que interessante, né? Ele pegou aqui, cara, Assim, ó. Ela Tacou a antigamente pedra. era assim, Então não é que Era uma- ele uma matou girando. na pedrada, ele derrubou só o cara e ó. E meteu faca na garganta. lambida nele. pedra na cabeça, Entendi. caiu. Cara, aí ele pegou, olha que interessante, que simbólico. Ele pegou a espada de Golias Aham. e cortou a cabeça dele. E aí diz mais cedo Nossa, ali velho. que Golias... Certeza esse cara era bom, velho. Porra. Não, cara, ele matou um monte de gente. Calma. Sangue frio, velho. Mas olha só que Porra. interessante, cara. Golias, ele ficou 40 dias tirando onda do exército. Ficava lá, tirando onda, dando risada, vocês são todos pequenininhos, fica lá humilhando todo mundo. Sim. E no final das contas ele morreu com a própria espada. Ou seja, olha o preço do ego. Você vai acabar você mesmo se enforcando, você mesmo se matando. Então você fica falando assim pros outros, você pode acabar cavando sua própria cova. Não, mas é incontestável que o cara é corajoso demais. O cara foi com um teco de couro, com 5 pedras, contra um guerreiro com espada. Independente do tamanho dele, era um guerreiro com uma espada. Pode aumentar a coragem dele? Ah. Uma loucura? Por que 5 pedras? É, ele estava preparado para outros, né? Tudo indica que Golias tinha 4 irmãos gigantes. Quando você vai para 2 Crônicas, capítulo 20, 21, versículo 22, diz assim: esses 4 eram descendentes dos gigantes de Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Então, além de Golias, havia mais 4 gigantes. Então ele não pegou 5 pedrinhas, porque se eu errar na primeira, Sim. acerto na segunda. Ele queria matar os 5 gigantes. Essa Era pedra com nome já, né? Era um pra cada Com um. nome pra cada um. Mas é interessante que lá em Israel, eu estive no lugar onde teve essa batalha de Davi contra Golias, ali tem um sítio arqueológico muito próximo. Aliás, esse ano eu participei com a Laura de escavação arqueológica na cidade de Lachish, ou Laquis. Isso deve ser um negócio muito mostrando- legal, velho. Muito legal. É Não muito é legal acordar 4 horas da manhã e obrigar a esposa a fazer isso todo dia. Sabe? Escavar. E foi muito legal mesmo. E a gente está justamente nesse momento, lá com o professor Joseph Gaffin, que é da Universidade Hebraica, estudando a história arqueológica do reinado de Davi, comprovando que o reinado de Davi existiu, como a Bíblia apresenta, e muitas coisas interessantes que em outro tempo eu posso falar. Mas aí, num dos lugares que a gente tem sítio arqueológico lá, que é Hirbert Keiafa, fica perto do vale do Elá, onde ele teve essa batalha com Davi contra Golias. E é interessante que o rio que passa ali é um rio sazonal. A maior parte do ano ele está seco. Só tem uma parte do ano que ele tem. E ali tem as pedras. Agora você nota que a funda, eu esqueci de trazer, eu ia até trazer aqui para ilustrar, eu tenho uma funda lá em casa que eu trouxe de Israel. Você coloca assim uma tira de couro, Uhum. e eles colocam uma pedra, e crianças palestinas, por exemplo, usam isso hoje, e quem sabe mesmo, você roda, e quando você solta, a pedra vai, e ela vai, eu não sei de cor a balística dela, mas é 70% da velocidade, porque tem uma medição que você faz quando é tiro, aquela pedra pode ir com 70% de uma arma calibre X lá. Eu tenho esses Caraca, dados em Entendi. casa. Tá. E Bela a pedrada. precisão é tremenda. Eu já vi esse negócio também. É bem isso. Tipo, você fica segurando um pedaço, outro pedaço você só fica num toquinho. Exatamente, toquinho, aí depois você você abre. solta. E ela vai, Bizarro. e se você tiver uma boa mira, ela quebra uma madeira do tamanho dessa mesa aqui, tranquila. Dependendo da velocidade, ela quebra uma madeira como essa aqui, tranquila. Agora, cara, sabe o que é mais chocante? A testa. Não, cara, tinha uma pontaria. Mas o que é o mais chocante? Como você acha que esse cara ficou tão bom na mira da funda, cara? Ah, sei lá, cuidando das ovelhas não tinha muito o que fazer, eu acho. Cara, Ficava jogando pedrinha em, sei lá, em garrafa. cara, eu não sei se quando ele tava cuidando das ovelhas ele treinava isso pra afastar os animais, ou se ele fazia isso porque não tinha nada pra fazer. É. Eu sei que ele fazia isso nesse momento. Aí você imagina, né? Quando o cara ia imaginar que, pô, eu tô aqui cuidando das ovelhas e tal, e usando a funda, quando você imaginar que essa habilidade desenvolvida nesse momento seria útil lá na frente. Bizarro, né? Então isso aqui é pra você ver, cara, que tem muitas vezes, momentos da nossa vida, que a gente às vezes está sendo treinado e preparado em algo que a gente nem sabe por que a gente vai utilizar lá na frente, só que aí é como o Steve Jobs diz, é que lá na frente todos os pontinhos fazem sentido, né? Mas só depois, não antes, né? Então o cara tá sendo treinado já. é E tipo ele não, bagagem, né? não era Porra. desportivo. A vida dele dependia de estar preparado. Talvez ele nunca precisasse. Mas se viesse como vieram os animais lá, era o que ele estava sozinho com as ovelhas.
num lugar hostil. Você acabou de falar aí, parece que o pessoal se dava pancada pra todo lado, pra cá, pra lá, pra cá, ou até como disse o seu motorista lá, esse povo era de poucas palavras, né? E era mesmo. Então, um menino de 13, a gente colocou 15 anos, uma idade aproximada, mas pode ser menos do que isso, né? Pra você sobreviver nesse mundo hostil, você tem que ter esses mecanismos. Então, a sua sobrevivência depende daquilo. Você não sabe quando vai usar, se vai usar, Sim. mas se precisar, a sua sobrevivência depende daquilo. Imagina você, Thiago, com 10 ovelhas e um leão, uma leoa correndo a 70 Sim. por hora pra cima de você. É uma possibilidade. Pô, É uma chance que você É tem. uma chance única que você Vocês tem. assistiram aquele filme lá, Os Sinais, lá, que é do Mel Gibson? Vocês lembram disso? Esse filme é antigo já. Aham, da Que- lavoura que ficava... Exatamente. Esse filme, todo mundo acha que é um filme de ET e tem tem muito dessa questão, né? Tem duas coisas no filme lá, que tem um cara lá que é o irmão dele, que é um jogador de beisebol fracassado, e ele fica meio se lamentando sobre isso, e tem a filha que fica tomando água e deixando água em tudo quanto é lugar, o filme inteiro, isso não explica. E no final, spoiler, filme de 2001, gente, pelo amor de Deus. Na hora que o ET entra na casa lá, tem o bastão do filho na parede, né, do irmão na parede, então ele tinha um bastão pra conseguir bater no bicho. E o bicho, o que matava ele era a água. Então, na hora que ele olhou o bastão e ele olhou a casa inteira cheia d'água, assim, cheia de copo de água, ele ligou os pontos, né? E o filme é legal porque ele fala sobre um padre que perdeu a fé, né? Porque a esposa morreu, tal, não sei o que lá, e volta a fé dele com esse acontecimento. Então, é um filme bem legal. É porque tava preparado e nem sabia que tava sendo preparado pra isso. É muito foda. É, cara, tem coisa. É igual assim, por exemplo, na minha infância, eu lembro que eu olhava para os meus amiguinhos e aí eles geralmente estavam jogando bola de dia. E aí eu sempre estava na aula de inglês, por exemplo. E aí a minha mãe, ela me levava para inglês. Eu falava, mãe, eu não quero fazer, não aguento mais, eu quero ficar com meus amiguinhos brincando. E aí não me parecia fazer sentido. Sim. Até que chegou um belo momento onde me perguntaram na entrevista se eu sabia falar inglês. Eu sabia falar inglês e eu passei na entrevista, né? Então tem certas coisas que não parecem fazer sentido na hora, porque Sim. a mãe ou o pai, eles compreendem o mundo de uma forma da qual você não está preparado, né? Assim como se chegar o pai e falar assim para uma criança de 3 anos, você quer brincar agora com o papai ou você quer ir para Disney daqui a um mês? A criança fala, quero brincar agora com o papai. A Sim. criança não tem às vezes esse discernimento. Às vezes Deus funciona um pouco dessa forma, a gente não está preparado para Total. compreender, Total. né? E, então nos resta ter fé, né, de Legal. alguma forma. E aí, quando Davi voltou da vitória sobre o Filisteu, tendo ainda na mão a cabeça de Golias, foi levado até Prêmio, Saul. né? Hã? Tem que levar o prêmio, O né? prêmio, né? Foi levado até Saul, que lhe perguntou, quem é o teu pai, jovem? E Davi respondeu, eu sou filho de Jessé de Belém, teu servo. Saul criou respeito e admiração por ele naquele dia, não o deixando voltar para casa do pai. E enquanto dançavam, diziam em coro, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Saul ficou muito encolerizado com isso e não gostou nada da canção, dizendo, a Davi deram 10.000 e a mim somente 1.000. Que lhe falta ainda, senão a realeza? E a partir daquele dia não olhou mais para Davi com bons olhos. Então daqui começou um clima tenso. A intriga. Não é? Então Saul se indignou muito e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos e disse, 10 milhares deram a Davi e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. O que você pode nos complementar do enredo desse momento aqui, Rodrigo? Olha, o que eu posso colocar de ponto-chave aqui pra gente tirar como lição para os nossos dias é a paciência de Davi. Esperar agir no momento certo. Ele já tinha sido ungido rei, ele sabia que era ele que Deus tinha escolhido, o profeta foi à casa dele, ele sabia que Deus tinha um propósito, ele venceu o gigante, ele estava já começando uma ascensão, ele já tinha o clamor do povo, mas Davi teve paciência. Em outras palavras, você pode até ser o garotinho ruivo, mas se Saul está no trono, fique na sua. Você pode ter muito talento, muito entusiasmo e ser o cara, mas se você tomar o poder na hora errada, vai dar tudo para águas abaixo. Então Davi teve paciência, foi lá, tocou pro Saul. Tem uma hora que Saul pega uma lança mesmo e joga nele para matá-lo. Davi foge, depois ele tem que fugir de novo. Ele tinha uma oportunidade de talvez começar uma rebelião ali. O que ele fez? Ele saiu de cena. Também sobre o momento de sair de cena. Aí Davi vai para Ramá. Depois que ele sai de Ramá, ele vai para Nob. Depois ele vai para Gat para treinar. E o que esses 4 lugares, aliás, que eu quero colocar para a gente até desenvolver a próxima aí. A cidade de Ramá, Nob, Gat e Hebron. Quando se torna insustentável a situação de Davi perante Saul, que Saul quer matar de qualquer jeito, Davi poderia. Ele tinha o clamor do povo. Ele tinha unção. Ele tinha a vitória.
Ele estava com o poder na mão, assim, entre aspas. A mídia estava do lado dele. Mas Davi foi esperto. Ele falou assim, não é assim, não vou conquistar o poder de qualquer jeito. Ele fugiu e foi lá para Ramá. Ficou escondido lá. Em Ramá ele procurou proteção e segurança para amadurecer, para digerir tudo o que estava acontecendo. De lá ele vai para Nobe. O que estavam em Nobe? Os sacerdotes. Os homens mais experientes. Ou, pela época, os espirituais. Ele foi pegar conselho com os mais velhos, foi pegar a bênção dos mais velhos, isso é muito sério. Ele, como é que eu devo agir? Ouviu. Depois, ele ainda foi para Gat. E sabe onde é que era Gat? A terra dos filisteus. Olha bem, ele matou um gigante filisteu. E agora ele vai para a terra dos filisteus. E lá em Gat, ele fica aprendendo, sabe o quê? A lutar. Ali que ele adquire armas e começa a lutar. Mas espera aí. Ele já sabia lutar, ele sabia atirar com a pedra lá. Então nós temos uma outra lição aqui. Mesmo que você já tenha uma habilidade, está bem treinada e guardada para o momento preciso, as águas que você falou, nada impede você de adquirir outras habilidades ou aperfeiçoar aquela que você já tem. Mesmo que você tenha que ir para o território do inimigo para aprender isso. Aprenda com um concorrente, aprende com o outro lado, tá certo? E lá em Gat que ele conseguiu armas, e aí ele percebeu que muita gente estava chateado com o rei. Muitos começaram a vir. E quem que Davi recrutou? Os menos capacitados. O que ninguém queria, a escória. Porque ele, peraí, se eu era a escória ontem e aprendi e me tornei um líder, eu também posso ensinar outros. Ele motivou. Muitos viram em Davi um exemplo. E quando você segue uma pessoa que ele só é famoso e quer te ensinar uma coisa, agora quando ele joga a experiência de vida dele e incentiva você, eu também fui um fracassado, hoje eu sou um vitorioso, ó, storytelling, você pode ser também. Ele reuniu esse exército de pessoas. Aí ele espera Saul cair em derrocada. Não sei eu vou tirar Saul. Saul vai cair sozinho. E aí ele vai para onde? Para Hebron. E ele só assume o reinado unificado quando o descendente de Saul, que era o do trono, Isboset, morre. Ou seja, ele não vai, não vale tudo. Ele não vai no tempo antes do tempo. Ele não come a fruta enquanto ela ainda está verde. Nem espera amadurecer demais e cair de podre. Ele espera o momento certo e ele vai por etapas. Então, 3 coisas. Ele tem paciência, ele sabe que ele pode ser o garotinho ruivo, mas o outro ainda está centrado no trono, espera, fica na sua. Não é hora de pegar toda a briga. Segundo, ele briga com critérios, em etapas de amadurecimento e com ética. E inspiração, porque ele leva outros agora a fazerem parte do exército dele. Realmente.